Sejam bem-vindos ao Enigma. Neste vídeo, abordaremos o tema dos anjos na Bíblia. Quem são os anjos? A primeira questão que enfrentamos é: quem são os anjos? Vamos às Escrituras. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos intercedem na vida dos anciãos Abraão e Jacó, como mostra o livro do Gênesis. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação pelo deserto. Êxodo 14:19 diz: E então o anjo de Deus, que tinha ido adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de diante deles e ficou atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei, os escritos de Moisés, 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como as hostes do céu. Os anjos são seres reais, não são figuras ou opiniões míticas. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angélico também está oculto. Os anjos nos cercam, seu impacto dinâmico é inegável. Embora você possa não vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Talvez ainda não possamos tocá-los, os anjos tocam as pessoas. Você ainda não pode lidar com eles, eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir depois de Moisés ao Egito, e só ele destruiu uma nação inteira. Invencível é uma característica importante dos anjos de Deus. Esta característica invencível indica o ponto de diferença entre demônios e anjos. Somente as hostes do céu se destacam em força. O Salmo 103:20 diz: E bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, excelsos em poder, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Era uma vez uma guerra no céu. As hostes do céu, lideradas pelo anjo Miguel, lutaram contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu, e não havia mais lugar ou espaço para ele no céu. Apocalipse 12:7-9 nos diz: E houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam, e não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Em qualquer conflito, os anjos sempre conseguem, eliminando completamente a oposição. No mundo, vemos que nunca se soube que os anjos falharam. Não há nada que possa surgir contra você que corresponda à força que eles formam. Eles são os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de se destacarem na força física, os anjos também brilham na inteligência. A viúva de Tocoi, retratando a sabedoria do rei David, é comparada à dos anjos. Mas meu Senhor é sábio segundo a sabedoria do anjo de Deus para conhecer tudo o que há na terra. Parte 2. As categorias dos anjos. Nesta parte, discutimos seus nomes e classificações. Os anjos são de categorias diferentes. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. No momento em que Jesus estava prestes a ser levado ao jardim, Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus, aquele que ele passou a amar. Jesus disse em Mateus 26:2-53: Ou vocês não pensam que posso apelar para meu Pai, e ele imediatamente colocará à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. A palavra legião era uma designação militar romana relativa a cerca de 6.000 soldados. Num sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que poderíamos chamar de anjos normais. Na maioria das vezes, quando os anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos não identificados que estão sendo mencionados. Falar de anjos comuns parece uma contradição de termos. Entretanto, como poderiam esses seres criados extraordinários ser considerados apenas algo rotineiro? Contudo, em certo sentido, esta designação é correta quando os comparamos com as diversas classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Querubins. Os querubins são os primeiros da ordem angélica a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva em desgraça. Gênesis 3 nos conta os acontecimentos no Jardim do Éden. Teria sido possível para Adão e Eva estenderem as mãos e tomarem também da árvore da vida e comerem e viverem para sempre depois de violarem a ordem de Deus de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, Adão e Eva tiveram que ser dispensados do paraíso terrestre. Então o Senhor Deus o baniu do jardim do descrito que era o propiciatório e a arca da aliança, onde Deus garantiu o encontro e a comunhão com Moisés. O que Deus desejava colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens de querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo 25:18-20, e faça 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa.
Remende a tampa nas duas extremidades. Os querubins terão as asas abertas para cima, cobrindo a tampa. Com elas, os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Os serafins, um grupo diferente de anjos especificamente reconhecidos, são os serafins. Os serafins, na língua hebraica, significa queimadores. Isaías capítulo 6 nos fala dos serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão com estas palavras: ouvi também o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e sua cauda enchia o templo. O rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voou. Isaías 6, 1, 2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6:3 diz: e eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías soube imediatamente que não tinha o direito de estar em a santa presença de Deus, e ele reconheceu isso, Isaías 6, 5 e 7. Na versão King James, um terceiro grupo específico de anjos é chamado de 4 bestas. Contudo, outra tradução seria a dos 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles têm 6 asas. E os 4 seres viventes, cada um deles com 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite eles não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que foi e quem é e quem há de vir. Apocalipse 4, 7 e 8. Em Apocalipse 5:7-19, os seres viventes são retratados numa postura de adoração e louvor. Embora em Apocalipse 15, as criaturas vivas se envolvam no derramamento da ira de Deus sobre as pessoas impenitentes. Miguel, outra categoria angelical, é um arcanjo. A posição é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. A palavra arco significa chefe, então este anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel. O significado de Michael é quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, você ouve uma pergunta: e quem é como Deus? Muitas vezes nas Escrituras, como veremos, os homens que receberam visitações angélicas queriam adorar a criação em vez de adorar o Criador. Então, quão maravilhoso e grandioso é que o nome do arcanjo Miguel nos convide a direcionar nossa atenção para Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Daniel estava orando e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Daniel 10:13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio me ajudar, porque fiquei ali com os reis da Pérsia. Por isso, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Cada vez que o vemos, é em conjunto com algum tipo de luta espiritual. No seu papel de lutador, Michael tem um dever especial para com Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é considerado o príncipe daquela nação. Ao lermos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Essa pequena nação travou 4 guerras com os seus vizinhos desde que se tornou um estado em 1948. No livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e narra a sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Michael venceu. Miguel é o principal herói de Deus. Gabriel, outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras além de Lúcifer, é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Gabriel faz jus ao seu nome, pois ele realmente faz coisas poderosas. Gabriel serve mais a Deus como mensageiro. Em vários casos no livro de Daniel, Gabriel parece dar revelações importantes sobre eventos futuros, particularmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, depois de uma das visões de Daniel, o profeta questionou-se sobre o seu significado. Então, de repente, apareceu diante de mim como a aparência de um homem, e Daniel 8 na presença de Deus, fui enviado para falar com você e lhe contar esta boa notícia. Essa boa notícia dizia respeito ao próximo nascimento de João, o Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré. Lucas 1:27 diz: Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que grande mensagem Gabriel tinha para dar àquela jovem. Lucas 1:31-32 diz: Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Gabriel então é aquele que levou a mensagem de Deus a respeito do reino vindouro e do rei. Deus deu a este particular anjo essa enorme confiança e responsabilidade. Lúcifer, descobrimos o nome original do anjo Satanás em Isaías 14:12. Essa linha não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora.
Você foi lançado na terra. Você que uma vez derrubou as nações. Por causa de seu próprio orgulho e promoção de si mesmo, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer desceu da graça divina do Pai. Portanto, onde ele atua no momento? Ele está bem aqui na terra. 2 vezes diferentes nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. João 12:31 diz: agora é o julgamento deste mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. Esta terra em que vivemos está sob a sua autoridade. Embora os anjos Gabriel e Miguel tenham apenas nomes únicos, até onde sabemos, Lúcifer tem muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com 2 de seus outros nomes, o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de maligno. João 17:15 diz: minha oração não é que você os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. O livro do Apocalipse atribui-lhe vários nomes, incluindo o grande dragão, a velha serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Santos e vigilantes, existem várias categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como santos e vigilantes. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, declarou em Daniel 4:13: enquanto estava deitado na minha cama, também vi nas visões da minha mente um vigia, um santo descendo do céu. Daniel 4:17 diz: este assunto é por decreto dos vigilantes e exigido pela palavra dos santos, com o propósito de que os vivos saibam que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem quer que seja. Ele deseja e estabelece sobre ela o mais vil dos homens. Daniel 4:23 diz: e tu, ó rei, viste um vigia, um santo descendo do céu e dizendo: acorta a árvore e destrói-a, mas deixa o toco com as raízes no chão, com uma faixa de ferro e de bronze ao seu redor, e aterra a erva do campo. Deixe-o ser encharcado com o orvalho do céu e pastar com os animais do campo até que passem 7 vezes. Será que esses vigilantes e santos ainda estariam trabalhando hoje? Obrigado por assistir até aqui. Se você ficou intrigado e gostou, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com outros curiosos como você. Comente abaixo sobre o que mais despertou sua curiosidade e sugira temas para futuros vídeos. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para continuar descobrindo junto conosco. Até a próxima jornada!